Deixa eu só começar a gravar. Olha lá. Quer dizer, nessa última parte final, turma, vamos ver o último caso que falta a gente estudar, né, a gente investigar, que é o caso de posição relativa. Vamos colocar aqui, posição relativa entre dois planos. Entre dois planos. Vamos dizer que eles sejam π1 e π2, só para facilitar aqui, tá certo? Então, quer dizer, para a gente analisar a questão da posição relativa, aqui nesse capítulo, ele faz a análise utilizando a equação geral. Tá? Vamos fazer essa análise aqui, depois eu explico o que acontece se você não tiver, se você tiver a equação vetorial ou paramétrica, que dá na mesma. Tá? Então vamos começar com a equação geral. Digamos que no π1 você tenha A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. Digamos que essa aqui seja a equação geral do plano π1. E digamos que π2, A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero seja a equação do plano π2. E você quer saber qual é a posição relativa entre esses dois planos. Você não tem o GeoGebra aberto na sua frente, vamos supor, né? Você não tem nenhuma figura desenhada na página da prova, na página do exercício, no livro. Você tem só as equações. Você poderia tentar fazer alguma conta para descobrir quais são as posições relativas? Então, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz nas outras duas partes, da posição relativa de reta com reta e de reta com plano. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para a turma? Quais são, só na imaginação, só no visual 3D, na mente, quais são, dados dois planos, quaisquer, π1, π2, que estão lá no espaço, no E3, quais são as possíveis posições relativas entre esses dois planos, teoricamente. Faltou escrever aqui, né, que os planos estão contidos no espaço, obviamente. É óbvio, mas é bom escrever também. Contido no E3, tá lá. Então, quais são as possíveis posições relativas? Será que vai ser silêncio absoluto aqui? Não. Concorrentes ou paralelos, né? Então, vamos pensar o seguinte. Você tem duas equações, a de π1 e a de π2, e a equação do plano π1 e a do plano π2, que eu coloquei aqui na lousa. Então, uma opção que você tem é essas duas equações estarem representando planos paralelos. Essa é uma opção. Outra opção que você tem é essas equações estarem representando planos transversais ou concorrentes. Tá? Mas existe, além dessas duas opções, essas equações podem estar representando alguma outra coisa, que não é nem plano paralelo, nem dois planos paralelos, nem dois planos concorrentes. Tem alguma outra opção? Eles não podem ser coincidentes? Exatamente, Laertes, Júlio, Prigol e Yang, que eu estou feliz agora que não está só o Rafael Araújo de Souza acompanhando essa aula, tá você também. Que bom. Laertes, você está correto, sua observação está correta. As duas equações também podem representar simplesmente o mesmo plano. Tá? Por exemplo, você vai no GeoGebra e você digita x mais y mais 1 igual a zero. Parece um plano. X mais y mais 1 igual a zero. Você vai lá, você digita 2x mais 2y mais 2 igual a zero. É outra equação. Aparece exatamente o mesmo plano. Você vai lá, você digita 3x mais 3y mais 3 igual a zero. O mesmo plano. Tá? Então, duas equações, até 3, até 4, até quantas equações você quiser, gerais, podem estar todas representando o mesmo plano. Tá? Então, quer dizer, teoricamente, a gente tem três possibilidades aqui. Quais são as possibilidades? Vamos colocar aqui. Você pode ter π1 igual a π2, seria uma possibilidade, ou você pode ter π1 paralelo a π2, ou uma terceira possibilidade é eles serem concorrentes. Quando eles são concorrentes, o que a gente pode escrever? Qual é sempre a interseção entre dois planos concorrentes? Uma reta. Sempre uma reta, parabéns. Uma reta, R, ponto final. Então você pode ter dois planos iguais, dois planos paralelos ou dois planos concorrentes. Alguma outra possibilidade?
Resposta: não. Então, 3 possibilidades: planos paralelos, planos concorrentes, ou transversais ou concorrentes, transversais, que é a mesma coisa que concorrentes, okay? Ou planos, vamos usar a sua palavra aí, coincidentes, certo? Enter. São essas 3 possibilidades para plano. Bom, e como que a gente pode usar as equações gerais para detectar qual dessas 3 vai ser? Vamos pegar aqui a primeira opção. Vamos pegar o primeiro caso, vamos analisar caso a caso. Vamos supor que você perceba, olhando para os coeficientes da equação geral, que eles são todos proporcionais. Essa é uma possibilidade. Todos os coeficientes são proporcionais. Então, você percebe que existe C, vamos colocar C, né? Pode ser que aconteça isso, pode ser que não. Então, se existe um lambda, um número lambda, tá? Pertencente aos números reais, com um número que não é diferente de zero, obviamente, né? Diferente de zero. Tal que, a hora que você analisa os coeficientes, os coeficientes de um dos planos é igual aos coeficientes do outro plano, tudo multiplicado por lambda. Então, quer dizer, tal que o A1 seja igual a lambda A2, vírgula, o B1, só que tem que ser todos, pelo mesmo, multiplicado pelo mesmo lambda. B1 igual a lambda B2, C1 igual a lambda C2, e também o último aqui, D1 igual a lambda D2. Nesse caso aqui, se você chegar a essa conclusão, todos os coeficientes são múltiplos um do outro, um plano é igual ao outro. As duas equações representam o mesmo plano. Por quê? Se existe esse lambda tal que isso aqui acontece, então você sai da equação do π1, né? π1 é igual a 1x mais π1, 2 pontos, deixa eu colocar 2 pontos que é melhor. O π1, que vai ser representado por A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero, você pode trocar os coeficientes dele por esses múltiplos aqui. Por exemplo, o A1 você troca por lambda A2. Isso aqui é equivalente, vamos colocar o símbolo de equivalente. Isso aqui equivale a você escrever lambda A2 no lugar do A1. Lambda A2x, tá vendo? Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é equivalente. Isso aqui é equivalente a você escrever no lugar do A1 lambda A2x mais no lugar do B1 lambda B2y mais lambda C2z mais lambda D2 no lugar do D1 igual a zero. Todos os termos ficaram com lambda. Então isso aqui é equivalente, você pode colocar o lambda em evidência. Lambda vezes A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Só que o lambda é diferente de zero. Então, se ele é um número diferente de zero, você pode dividir por ele. Então, você pode dividir por lambda dos dois lados. Se dividir por lambda dos dois lados, isso aqui vai ficar equivalente a lambda corta com lambda, 0 dividido por lambda é 0, A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero, que é simplesmente a equação do π2. Então, você chegou à conclusão que o π1 igual a π2. Portanto, neste caso, no caso em que isso aqui acontece, neste caso, vou botar em laranja para destacar um pouquinho, o plano π1 é igual ao plano π2. Agora, vamos supor aqui uma segunda opção. Se você tiver as 3 primeiras proporcionalidades, o A1 for igual a lambda A2, o B1, olha bem, vou repetir as proporcionalidades do item anterior, menos uma. Se A1 for igual a lambda A2, vírgula, o B1 também for igual a lambda B2, vírgula, o C1
for igual a lambda C2. Porém, quando chega no D1, ele é diferente de lambda D2. Você não tem a última proporcionalidade. Tá? Quando chega na última, é diferente. E aí? E agora? Não tem a última. Aí o que vai acontecer? A sua equação do π1, ela é assim, né? A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a 0. E você pode trocar os 3 primeiros coeficientes, o A, o B e o C. Certo? Ou não. Ou você não troca, né? Não sei, vamos ver aqui. Vamos ver o que o livro faz. Deixa eu ver aqui, só para não me perder aqui nessa explicação. Quer ver? Ó? Que já está tarde, já estou começando a ficar meio grog aqui de tanto... Olha só, cadê aqui? Ah, aqui, ó. Se você tiver as 3 primeiras proporcionalidades, A1 igual a lambda 2, B1 igual a lambda B2, C1 igual a lambda C2, mas não tem a terceira, você pode pegar a sua equação do π1, exatamente, substitui os 3 primeiros. Fica lambda A2x mais lambda B2y mais lambda C2z, aí só que o D1 não dá para substituir, igual a 0. Tá? Igual a 0. Ou se você preferir, que nem ele fez ali, quer ver? Ó? Você pode até passar o D1 para o outro lado e dividir por lá. Vamos fazer passo a passo. Substituiu mais D1 igual a 0. Tá? Aí coloca o lambda em evidência. Fica lambda, abre parênteses, A2x mais B2y mais C2z, fecha parênteses, manda o D1 para o outro lado, igual a menos D1. Aí, a hora que você passar ele dividindo, o que vai acontecer? Você vai ficar com um trecho igual à equação do π2, você tinha partido da equação do π1. Tá? Então, dá para você dizer que isso aqui é equivalente a isso, que é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Passar o lambda para lá, porque lambda é diferente de 0. Então, vai ficar A2x mais B2y mais C2z igual a menos D1 dividido por lambda. Porém, como que é a equação do π2? π2, 2 pontos. Isso aqui não é π2, isso aqui é tudo equivalente ao π1. O π2 é o mesmo termo aqui, ó. Deixa eu escrever melhor esse 2 aqui para não confundir. Aqui, ó, aqui é um coeficiente A2. O π2 é A2x mais B2y mais C2z igual a menos D2, né? Porque é um mais D2 que tem aqui no π2. Olha lá. O π2 tem um mais π2, mais D2. Se mais D2 vai para lá, menos D2. Com D2, se você... O menos D2 que apareceu aqui é diferente do menos D1 sobre lambda. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Se você passar o lambda para cá dividindo e multiplicar por menos 1 dos dois lados, você vai ver que menos D1 sobre lambda é diferente de menos D2. Vírgula. Pois o D1 é diferente de lambda D2. Ponto final. Então, o que acontece? Você tem dois membros aqui iguais, A2x, B2y, C2z. A2x, B2y, C2z. Iguais, os dois membros iguais, são iguais a coisas diferentes. Qual que é a conclusão disso? Vamos usar um pouco o raciocínio lógico. Se eu tenho uma equação que é, fazer um rascunho aqui, se eu tenho uma equação que é alfa igual a beta, e embaixo eu tenho uma equação alfa igual a ômega. O que você me diz dessas duas equações? Bom, o alfa é igual a alfa, que nem está aqui, ó. Esse trecho aqui é igual a esse trecho aqui. Porém, esses dois trechos iguais, o alfa e o alfa, eles estão iguais a duas coisas diferentes. Isso aqui igual... Deixa eu fazer em amarelo aqui.
isso aqui igual, mas isso aqui é diferente. Então, qual que é a conclusão que você chega? Se o alfa for beta, fica beta igual a beta, fica certo a primeira equação. Mas beta igual a ômega, que é diferente de beta embaixo. Fica errada a segunda equação. Se eu acerto a primeira equação, eu erro a segunda. Não, então eu vou colocar alfa igual a ômega. Aí a segunda equação fica certa. Ômega igual a ômega. Só que aí ômega é igual a beta na de cima. Ela fica errada, porque o beta é diferente de ômega. Não tem jeito de eu acertar as duas equações ao mesmo tempo. Se não tem jeito de eu acertar... Você entendeu esse... Quem entendeu esse raciocínio que eu fiz aqui? Olha lá, o Rafael já colocou a conclusão. Você entendeu, Vitor? Se não tem jeito... Vitor, se não tem jeito de acertar as duas equações ao mesmo tempo, não tem ninguém na interseção das duas. Porque o ponto que tiver na interseção das duas é um ponto que está nos dois planos e que, portanto, satisfaz ambas as equações. O que você está vendo aqui é que não tem ninguém que vai nunca satisfazer isso aqui. Porque quando alfa é igual a beta, o mesmo alfa aqui embaixo vai ficar diferente disso aqui. Diferente do ômega. E quando alfa ficar igual a ômega, alfa vai ser diferente de beta. Então você nunca acerta as duas ao mesmo tempo. Né? Conclusão. Opa, conclusão. Não há solução para π1 e π2 simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, o que isso significa? Significa que π1 interseção π2 é igual a conjunto vazio. A única maneira de dois planos terem interseção vazia, isso equivale a dizer o quê? Que eles são paralelos. π1 paralelo a π2. Fechou. Bom, terceiro e último caso para fechar o vídeo e fechar a aula. Terceiro, 3. Se você não tiver a proporcionalidade dos três primeiros, porque com a proporcionalidade dos três primeiros, a gente já viu o que dá para fazer. Se tiver os três primeiros proporcionais e o D também, planos coincidentes. Se tiver, a outra opção que tem é, você tem os três primeiros proporcionais, mas o D não, planos paralelos. Então, com os três primeiros proporcionais, não tem mais o que estudar. Mas e se nem os três primeiros forem proporcionais? Então, se A1, B1, C1 for diferente de lambda A2, esse é o meu jeito de dizer que eles não são proporcionais, B2, C2, isso implica o último, porque a gente viu que você só tem três casos possíveis. Ou você tem, cadê? Você tem planos iguais, já foi. Você tem planos paralelos, já foi. Então, o único que sobrou foi esse aqui. Então, nesse caso, se os três primeiros coeficientes das duas equações do plano já não são proporcionais, esse é o mais fácil de ver. Os planos são transversais. π1 interseção π2 vai ser igual a uma reta R. Tá certo? Planos transversais ou concorrentes. Transversais, que é a mesma coisa que dizer que são concorrentes, tá? E a interseção deles sempre é uma reta, por isso que eu disse que a interseção é igual a R. Então, turma, eu agradeço a participação de vocês nessa aula. Eu passei para vocês tudo que eu queria passar, gravei os vídeos, tá legal? Vou interromper aqui